Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se vê paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só ele crer. Toda a igreja, eu quero cantar com vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Glória a Deus. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Não se admire se ouvir línguas estranhas. Não se admire. Glória a Deus. Ó Senhor, este povo te busca, meu Deus. Manifesta no teu povo, Senhor, pois eles têm te buscado, Senhor. Eles têm pedido a tua bênção, meu Deus. Que a nuvem da unção, Senhor, repousa sobre o teu povo, Senhor, porque já sentimos a tua presença neste lugar, Senhor. A tua unção tem descido, Senhor, através dos louvores, meu Deus. Estamos maravilhados, Senhor, de saber que tu é conosco, Senhor, de saber, Senhor, do teu manifesto dentro no meio do teu povo, Senhor. Sentimos gozo e alegria, Senhor, por servirmos um Deus que é tão grandioso, Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
seja o Senhor, né? A gente... Deus abençoe todos nós e uma boa noite no nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes por estar aqui de volta, depois de ter vindo aqui segunda-feira para o culto que foi fizemos um culto, né, no velório do irmão também, apresentação, e o servo de Deus partiu para o Senhor naquele dia. E hoje viemos para o culto normal, ali na igreja, mas com o pedido do irmão Elivaldo, nós viemos fazer o culto aqui. E conosco veio o pastor Luiz de Colares, e eu estava de plano nós ter duas pregações hoje à noite, eu ia pregar uma parte e ele outra, mas de repente eu resolvi que ele vai pregar para nós amanhã de manhã, amém? Na escola dominical. E aí sobra um tempo para mim falar nesta noite o que quero falar a respeito da palavra de Deus. Esses hinos maravilhosos que nós ouvimos aqui, só temos a dizer graças a Deus por isso. Vocês, essa família de cantores, por que eu estou dizendo isso? Uma família começa por um homem, amém? E esse homem que começou essa família foi o irmão Juvenal. E ele era cantor. Amém? Talvez já com os seus 80 anos de idade não tocasse mais tão bem como antigamente, não cantasse talvez mais tão bem, por causa da idade. Mas todos sabem que ele tinha um dom, cantava muito bem e tocava, mas com o passar do tempo, a gente vai ficando mesmo, os dedos, né, vai ficando mais travado, mais difícil. Mas o irmão Juvenal era um cantor e compositor de Deus, né? Ele tinha vários hinos da sua autoria. Pena que nós não creio que ficou gravado. Alguns estão gravados ao longo dos anos que nós tivemos companhias com ele. Foi gravado neste canal. Nós estamos agora, na Laria do Rei. Você pode procurar vídeos antigos dos cultos em Garrafão do Norte. Sempre você vai ver o irmão Juvenal cantando para Jesus Cristo, né? E esse é os únicos registros que nós temos dele. E estamos aqui tão felizes nessa noite, por estar na presença de Deus. Você diz, está feliz com o irmão tendo partido? Olha, nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos felizes com o irmão estar na glória neste momento. Amém. Estamos tristes por essa separação, por essa saudade, mas estamos alegres porque sabemos que não perdemos ninguém, né? Ao contrário, Deus o chamou. E você disse, às vezes as pessoas dizem, né, mas só morrem os bons, né? Só morrem os bons. Agora, os maus também morrem, só que os bons não deixam de existir, eles continuam existindo. Verdade. E os maus são jogados em correntes e prisões até o juízo daquele grande dia. E quem fala isso não sou eu, o apóstolo Judas fala isso, o apóstolo Pedro também fala, que os que morrem sem Cristo estão aguardando na escuridão, acorrentados em prisões. Amém? Você leia o livro de Judas. O livro de Judas só são as 3 páginas, dá para você ler ainda hoje à noite, depois do culto. Que Judas vai mostrar isto, né? Que os rebeldes, os que não foram obedientes durante a longanimidade de Noé, ali quando Deus trouxe o evangelho, quando o mundo estava na mesma situação que está hoje. Amém? Eu digo isso porque Jesus disse que o mundo se tornaria na situação como foi nos dias de Noé. Então as pessoas que rejeitaram a longanimidade de Deus, Deus é longânimo, não tem ninguém mais longânimo do que Deus, mais amoroso, que mais tolera. Deus tem tolerado. Longânimo é a mesma coisa que tolerar, viu? Hoje nós entendemos por tolerar. O que é tolerar? É quando as pessoas estão pecando, fazendo o que é errado, mas mesmo assim Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Amém? Mas ali o apóstolo Judas diz, também o apóstolo Pedro fala isso na sua carta, que esses que rejeitaram essa longanimidade, que rejeitaram essa tolerância de Deus, mesmo Deus sendo tolerante, dando 40 anos para uma pessoa viver,
50 anos, 60, 80 anos, e mesmo assim, ela não entende que Deus está fazendo isso para que ela tenha tempo para se arrepender. A Bíblia diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha, Deus diz isso. Dei-lhe, quem está dando tempo? Deus. Amém? Para que se arrependessem. E então as pessoas não se arrependeram no tempo de Noé, preferiram continuar naquela situação. E qual era o pecado que estava acontecendo nos tempos de Noé? Gênesis 6. Primeira coisa que aconteceu ali, a Bíblia diz: os homens se multiplicaram. E quando se multiplica, o que acontece? O pecado aumenta. Você pode tirar as provas disso. Eu morei num lugar em que só era eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, a 70 quilômetros da cidade, no meio de uma mata, que até hoje eu tenho saudade de morar lá. Eu gosto da mata, da onça. E era muito bom, a gente escutava a onça esturrar perto do barraco. Os cachorros corriam para dentro de casa com medo da onça. Mas era maravilhoso. Isso em 1986, eu creio, 87, eu tinha uns 8 ou 9 anos. Mas quando foi lá por volta de 91, a civilização chegou. Quando a civilização chega, o pecado também chega junto, viu? As pessoas dizem assim: eu tenho que ser sábio. Você tem que entender que quanto mais sábio o homem fica, mais pecador ele é. É melhor você não saber nada, mas estar nos braços do Senhor. Então a civilização chegou porque a Companhia Vale do Rio Doce fez uma estrada que passou exatamente na frente do nosso terreno. Você já pensou? 70 quilômetros dentro da mata. E um dia escutamos o trator roncar e ele vinha fazendo uma estrada dentro da mata. Passou bem na frente. E essa estrada foi maravilhosa. Trouxe o que era bom e depois trouxe o que era mal. Você tem que saber disso também, que a civilização traz o bem e traz o mal. O celular, por exemplo, que coisa boa o celular não trouxe, né? Eu estou lá em Bragança, aí eu quero falar com os irmãos, eu só mando um áudio: oi mãe, foi mãe Ivonete, tal e tal. Maravilhoso. Antigamente tinha que escrever uma carta, né? E hoje é só. Mas só que isso é o lado bom do celular. E o lado mal é quando você esquece ele lá, sem a senha, e seu filho entra no Google, no YouTube, vê vídeos de pornografia que estão lá, né? Esse é o lado mal. Então a civilização, a tecnologia traz o bom e traz o mal. Você tem que saber disso. Então nós temos que ser sábios. O Brasil precisa ser um país de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo estão tudo mergulhados no pecado. Você não vê a Irlanda, a Holanda, são países de primeiro mundo. O que está acontecendo lá? O pecado aumentou tanto que os casais têm relação na praça, no meio da rua, todo mundo vendo. E se você achar que aquilo está errado, você vai preso. Por quê? Porque se tornaram país de primeiro mundo, sábios demais. Se tornou tão sábio que se tornaram burros. A Bíblia diz isso: querendo ser sábio, tornaram-se loucos. Não é verdade? Porque vem a civilização, respeita, acabou, né? Você vê desta forma. Mas muito bem. Mas ali nós estávamos no meio da mata. Eu era um chicotinho desse tamanho, branquinho, buchudinho, de tanto comer pirão. Mas tinha paz naquele lugar, amém? Tinha paz, a gente escutava a onça esturrar, mas a onça nunca comeu nenhum de nós. A gente diz: é mal, os animais são maus, mas nunca comeram nós. E tudo mais, até que um dia a estrada passou, e aí chegou um morador para perto, pastor Luiz. Aí, maravilha, chegou um morador, ficou mais animado, parecia bom, mas ia ficar ruim depois. Depois ele trouxe a família, a família foi crescendo, irmãos. E em 94 tinha virado uma vila naquele lugar, que hoje lá é chamado Vila Paulo Fonteles. Naquele tempo colocaram o nome do governador Gélio Barbalho na vila, hoje é Paulo Fonteles. E o que aconteceu quando essa vila cresceu? Nós escutamos, foi um tiro. Pum, aquele tiro de tarde. Corremos lá, já tinham matado um. E aí começou a matança, a guerra, a briga e o sangue. E aí nós dissemos: vamos embora. Tinha que ir embora, porque quando aumentou as pessoas, o mal também aumentou. Quando a civilização chegou, o mal também chegou. Amém? Preste bem atenção nisso. Então foi exatamente o que aconteceu nos tempos de Noé, né? Quando a Bíblia diz ali em Gênesis 6, os homens começaram a se multiplicar.
E quando começaram a se multiplicar, os homens, os filhos de Deus, porque existia duas classes de homens, né? Os filhos de Deus e os filhos de Caim. Tem gente que pensa que os filhos de Deus eram os anjos. Anjo nunca foi filho de Deus. Filho de Deus é homem. Amém? Não eram anjos aquilo. Então, veja bem, até porque os filhos de Deus, a Bíblia diz ali que geraram filhos nas filhas dos homens. Então, os filhos de Deus eram homens, porque só quem gera filhos é homem. O anjo não gera ninguém, porque anjo é um outro ser. O anjo não é como o homem. O anjo não tem aparelho reprodutor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus geraram filhos, então esses filhos de Deus eram homens. Você tem que captar a essência das Escrituras. Esses filhos de Deus eram homens que eram da linhagem de Sete. Porque se você olhar na genealogia de Adão, no começo, no Gênesis, a própria palavra Gênesis significa princípio. Você vai ver que o pecado no Éden, aquela maçã, o povo pensa que é maçã, mas a Bíblia nem fala em maçã. Mas aquele fruto que Eva comeu, na verdade não foi um fruto literal, viu? Abre bem a sua mente para o que eu estou dizendo. Eva não foi lá e pegou assim um mamão, uma maçã. Você pode até ver as pessoas falar que Eva comeu uma maçã. As pessoas que falam, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que foi um fruto. Amém? E esse fruto que ela tirou, a Bíblia diz que foi de Satanás. Aquela árvore era Satanás. Aquela árvore que estava no Éden não era uma árvore como essa daqui. Estamos aqui exatamente nessa noite entre duas árvores. Exatamente como no Éden. No jardim do Éden tinha duas árvores especiais, importantes. Existiam muitas árvores ali, mas havia duas, e no meio tinha um rio, exatamente como essas duas que estão aqui esta noite. Só que tinha um rio aqui no meio. E essas duas árvores, uma delas era Cristo e a outra era Satanás. Verdade. Viu? Amém. Aquela árvore da vida que estava no Éden era Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Mas Satanás estava no Éden? Estava. Ezequiel 28, verso 11. Falando de Satanás, o profeta diz: tu estava no Éden, jardim de Deus. Sobre as pedras afogueadas tu andava. Perfeito era tu em formosura, até o dia que foi encontrada iniquidade em ti. Ele estava no Éden, Satanás. Também Ezequiel 31, a partir do verso 8. A Bíblia diz que Satanás estava no Éden e ele era uma árvore frondosa. De entre as árvores do jardim, ele era a mais bonita. E diz que as outras árvores do jardim invejavam sua beleza. Então aquela árvore que Eva foi lá e comeu fruto era Satanás. Viu? E que fruto é que Satanás produz? Vamos lá? Assassinato. Só isso? Não. Adultério, pornografia, isso é de Satanás. Viu? Então ele estava lá e ele começou a produzir essas coisas a tal ponto que livros antigos do tempo dos apóstolos, não está aqui na Bíblia, mas existe Apocalipse de Abraão, existe Prótons, Tiago, livros escritos no tempo dos apóstolos, dizem o que aconteceu naquele Éden. E a Bíblia não diz claramente ao pé da letra, mas a Bíblia mostra que o fruto foi tirado de Satanás. E então ali, na genealogia de Adão, nós encontramos que Caim não se encontra. Está fora. E a Bíblia chama Enoque de o sétimo depois de Adão. Se você botar Caim, Enoque dá 8 depois de Adão. Mas Caim está sempre fora da genealogia, sempre fora dos planos de Deus. E ali nós encontramos que Caim era filho da serpente. São João diz isso. 1 João capítulo 3, verso 12. Caim era do maligno, diz o apóstolo João. Verdade. E Jesus, falando também dele, fala para os fariseus: vocês têm por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi o homicida desde o princípio?
Então aqueles fariseus que rejeitavam a palavra de Deus eram cainitas, filhos do maligno. O apóstolo João diz: nisso conhecereis os filhos de Deus e os filhos do maligno. Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Em Mateus capítulo 13, Jesus fala em duas sementes, no joio e no trigo. E Jesus mesmo é quem diz: o joio, o trigo são os filhos do reino, que é os salvos. E o trigo e o joio é os filhos do maligno. E Jesus diz que o joio foi semeado pelo diabo. Verdade. Amém? Então a Bíblia vem mostrando isso, que os filhos do maligno, por mais que eles ouçam a palavra de Deus, eles não receberão, porque neles não tem a possibilidade de receber. Jesus disse isso em algumas parábolas, dizendo: eu prego em parábolas para que eles ouvindo não entendam. Amém? Ainda que eles queiram, ainda que eles se convertam, eu tenho que salvá-los. Mas Jesus não queria salvá-los, porque ele disse que veio para os predestinados, para os eleitos. E Paulo explica isso em Éfeso capítulo 3, que os filhos de Deus, o trigo, foi predestinado desde antes da fundação do mundo para receber a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, então aí há duas sementes. E ali em Gênesis 6 nós encontramos que a semente boa, a semente dos filhos de Deus que recebe a palavra, se corromperam também, porque viram que a semente maligna, as filhas da semente maligna, as filhas dos homens, os filhos de Deus, os filhos, o trigo, viu que as filhas do joio eram, vamos lá, formosas. Aí você vai ver que a formosura sempre foi de Satanás. Aí você pode dizer assim: como é que eu faço? Porque eu sou bonita, eu sou bonito, nós somos bonitos, todos nós aqui nós somos bonitos. Mas isso aqui é o bonito de Deus. Isso aqui é o bonito de Deus. Você sabe qual é o bonito de Satanás? O bonito de Satanás é aquela sobrancelha tirada, aquele batom, aquele brinco, aquele malhadão com o peito de fora. Aquele é o bonito de Satanás. Aquele que fica só de sunga lá, mostrando os músculos, e as mulheres desejando ele. Esse é o bonito de Satanás. Tudo que traz desejo de pecado é o bonito de Satanás. É verdade. Mas esses irmãos e essas irmãs são bonitos, porque é uma beleza de Deus. Amém? Agora, os filhos de Deus, o trigo, viu que as filhas dos homens eram formosas. Porque assim como estava hoje, as pessoas investindo na estética, investindo na beleza, assim estava naqueles dias. Você pode dizer assim: mas naquele dia, naquele tempo não existia salão, não existia plástica, não existia nada dessas coisas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem coisas do mundo antediluviano mais evoluídas do que nós hoje, você sabia? Olha, veja no YouTube. Hoje à noite ainda, quando chegar em casa, se você quiser, digite lá: coisas, tecnologias que existiram em outras civilizações que nós ainda não conseguimos chegar nela. Eles descobriram esferas cortadas por certas máquinas que pesam 16 toneladas cada um. Está aí no mundo. Que até hoje não tem máquina do mundo que consiga cortar aquilo. E eles já tinham naquele tempo. A civilização antediluviana chegou a um ponto de sabedoria mais alto do que nós temos hoje. O Salomão, no Eclesiastes, ele diz: você diz isso é novo? Ele diz: já existiu antes de nós. Você diz: esse carro que saiu é novo? Já existiu antes do dilúvio. Toda a tecnologia que nós estamos descobrindo hoje já existiu antes do dilúvio. O homem descobriu toda a tecnologia, o homem sabia tudo, e Deus destruiu aquilo, e começou uma nova civilização do zero. O homem foi caçar de flecha de novo. O homem foi andar de cavalo de novo.
E agora nesses tempos o homem está descobrindo o celular de novo, está descobrindo o carro, descobrindo o avião, está querendo chegar nas estrelas. Mas o homem já fez isso antes. Salomão disse, você diz isso é novo? Nada é novo, já existiu um tempo atrás. Que na Amazônia, eles procuram aí dentro da mata coisas feitas por civilizações antigas que a tecnologia de hoje não conseguia chegar. Amém? Então deixa eu dizer, essa civilização naquele tempo chegou a ser tão grande, tão poderosa, que as mulheres eram formosas assim como hoje elas fazem, os homens assim como hoje fazem. E isso fez também o que? Trouxe o aumento do pecado. Porque a beleza traz o desejo. O homem não se contentava mais com a sua esposa, a mulher não se contentava mais com o seu esposo. E é exatamente como isso está acontecendo hoje. O que está na cabeça das pessoas é simplesmente isto. A cabeça das pessoas hoje é poluída. Eles passam mais tempo da vida pensando em pornografias do que até mesmo trabalhar. Você entendeu? E então o que acontece? Deus, essa civilização que está chegando a um clímax novamente, como foi naquele tempo. E então naquele tempo Deus disse, destruirei o homem da terra que eu criei. E então ele trouxe o dilúvio. Mas ele se agradou de um filho de Sete. Ele se agradou de um da linhagem do trigo, chamado Noé. E ele entrou na arca junto com sua família, apenas 8 pessoas. O resto ficou tudo fora. Lá fora ficou também filhos de Sete. Semente do trigo ficou lá fora. Eu quero que você saiba disso. A Bíblia diz, todos pecaram, tanto o joio como o trigo. O joio já peca por natureza, mas o trigo pecou também. Todos pecaram, tanto o joio como o trigo. E destituídos estavam da glória de Deus. Só que o trigo tinha nele a eleição para ser perdoado. Mas eles não quiseram. Aquele trigo, aqueles filhos de Sete, que estavam ali naquela região da arca de Noé, não quiseram entrar na arca, mesmo sendo trigo. E hoje é a mesma coisa, pastor Luiz. Só porque somos eleitos, predestinados para filho de adoção, não significa que vamos entrar no céu, porque nós podemos perder essa eleição quando nós rejeitamos nossa coroa. A Bíblia diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Portanto, quando o irmão Branco diz, o eleito não se perde, cuidado com isso. Amém? Você pode estar interpretando errado também o que o irmão Branco diz. O eleito não se perde quando o eleito quer essa salvação. Quando o eleito se arrepende, quer, mas se o eleito não valorizar sua salvação, ele também perde. Amém? Amém. Glória a Deus. E então, essa foi a longanimidade, porque Deus deu 100 anos para Noé fazer a arca. E durante aqueles 100 anos, enquanto ele apregava cada prego, enquanto ele serrava cada tábua, aquilo era a pregação. As pessoas se aproximavam. Noé, tu não te cansa. Já faz 20 anos que te conheço, e tu está fazendo essa arca, e tu prega que vai cair um dilúvio, mas até agora nenhum dilúvio caiu. 30 anos depois, a mesma coisa, 50 anos depois, 100 anos ele dizendo que ia cair um dilúvio, e nunca que esse dilúvio caía. E a população daquela época estava desanimada, exatamente como estão hoje. Até muitos crentes que estavam crendo, acreditando em Noé, desanimaram. Foi por isso que só entrou 8 na arca. No começo da pregação de Noé, 100 anos atrás, provavelmente havia aí umas 1.000 ou 2.000 pessoas apoiando ele, dizendo ele está certo, estamos com ele. Mas ao longo do tempo o povo foi se cansando. 100 anos depois de pregação, Noé fazendo aquela arca e nunca que um dilúvio caía, eles foram desanimando. E quando chegou a hora do juízo, a hora do dilúvio, só tinha 8. Verdade. Veja, desde quando você nasceu, quantos anos você tem? Vou falar de mim, eu tenho 44. Mas desde criança eu vejo falar que haverá um arrebatamento, que os céus,
que hoje existe a terra que foi tirada da água, estão reservados para fogo. Desde quando eu era uma criança, eu estou com 44 anos, isso nunca aconteceu. E as pessoas dizem, por que tu não desanima? É porque é igual no tempo de Noé. Como foi nos dias de Noé, que as pessoas desanimaram. Como foi nos dias de Noé, que até aqueles que eram bons caíram no pecado. Viu? Hoje em dia, da mesma forma, até aquelas pessoas que consideramos ser santa, ser boa, assim mesmo, muitas delas têm caído no pecado. Não todas, é claro, mas muitas têm. Então a Bíblia diz, quando Jesus diz, como foi no tempo de Noé, ele está falando em todos os sentidos. Está falando até naqueles que desanimaram quando o tempo passou. Você já pensou? Eu passo 5 anos dizendo que vai cair um dilúvio e o dilúvio não cai. Eu passo mais 5, completo 10 anos, o dilúvio não cai. Eu passo 20 anos dizendo que o dilúvio vai cair e o dilúvio não cai. Eu passo 30 anos, 40 anos, 50 anos e o dilúvio não cai. Quando eu chego com 60 anos dizendo isso, as pessoas dizem, rapaz, tá... conversa. E pior que depois de 60 anos ainda teve mais 40, porque foi 100 anos. 100 anos dizendo, vai chover, esse mundo vai encher d'água, só vai escapar quem estiver dentro desta arca. Deus tinha tanta certeza que só ia entrar 8, que disse para ele fazer ela pequena. Porque se Deus sendo onisciente quer dizer que ele sabe todas as coisas, ele podia dizer, Noé, eu não sei, provavelmente milhares de pessoas poderão crer e entrar, então faz uma arca bem grande, do tamanho da cidade de Garrafão, né? Não, Deus sabia que não ia entrar. Veja lá a medida lá, quantos côvados foi feito. Só cabia mesmo os 8 e os animais que entraram. Por que você diz, como Deus sabia? Deus sabe todas as coisas. Amém. Deus sabe quantas pessoas vão subir no arrebatamento. Amém. Você diz, muita gente está desanimando, está descrendo. Você pensa que Deus está desesperado? Ele sabe os que são seus. Amém. E você pode dizer, eu sou um desses? Tem um hino da harpa do Inário que diz, eu sou um dos tais. Amém? Eu sou um dos tais. E agora nesses últimos dias não é diferente. Como foi nos tempos de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. São Lucas 17, verso 30. Os homens casavam e davam-se em casamento. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabia o que significa isso? Casavam e davam-se em casamento. Vou lhe dizer o que é. Você sabe o que quer dizer a palavra casamento antigamente? Lá no tempo do Velho Testamento, a palavra casamento é quando um homem e uma mulher se deitam. Casamento não é quando você entra na igreja com véu e grinal. Não, no momento em que você e aquela mulher têm o contato carnal, aquilo é casamento. Casamento é um encaixando no outro. Verdade. Você entendeu? Amém. E então, depois, no século III, a Igreja Católica passou a chamar de casamento quando entra na igreja. Mas antigamente a palavra casamento chamava-se acasalamento. Quando um casal se juntavam carnalmente ali, que um se tornava carne do outro, aquilo era o casamento. Não era quando entrar na igreja. Esse negócio de entrar na igreja já foi criado no século III. Amém? Qual foi a igreja que Adão entrou com Eva? Glória a Deus. Eles casaram. Amém? Muito bem, não estou dizendo que entrar na igreja está errado. Eu só estou dizendo que o casamento é quando casa os dois, se juntam, se tornam uma só carne. Vocês são adultos, sabem o que eu estou dizendo. E a Bíblia diz, como foi no tempo de Noé, que eles casavam e davam-se em casamento. É a mesma coisa dizer assim, ó, eles acasalavam e davam-se em acasalamento. Ou seja, ficavam com um e outro por aí, pelos campos, por detrás dos muros. É assim que estava. E a mesma coisa hoje. Jesus diz, como foi no tempo de Noé, que eles casavam e davam esse casamento. Ou seja, que não tinha freio, estava por aí. E Deus já tem trazido peste, tem trazido a AIDS, tem trazido tudo para ver se freia isso. Mas eles dão um jeito, eles criam um coquetel, eles criam um preservativo, eles criam alguma coisa, mas eles querem continuar. É verdade. E Deus olhou para aquele mundo e disse, me arrependo de ter feito o homem. E trouxe o juízo e destruiu aquela terra. Mas só escapou 8 que estavam na arca. E esses que estavam na arca, você tem que saber que eles passaram 100 anos esperando isso.
Eu estou com 44 anos esperando isso. Amém? Você diz, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantos eu batizei para Cristo? Mais do que Noé. Noé só conseguiu ele mais 7 em 100 anos. E eu, com 12 anos eu creio que eu tenho de pastor, já ganhei mais gente para Cristo de que Noé. Sou melhor que Noé? Não, só para mostrar para você que até os grandes profetas da Bíblia tiveram dificuldade de arrebanhar pessoas para Deus. João Batista e Jesus, o próprio Jesus, conseguiu só 12 e um deles ainda o traiu. Tem uma ocasião que a Bíblia fala que ele tinha 70 discípulos, mas depois você vê esses 70 discípulos indo embora porque não suportaram a sã doutrina. Quando ele começou a pregar forte, eles foram embora e abandonaram ele. E no final ficou apenas 11. Amém? Oh, meu Deus do céu. E como foi naquele tempo, é agora. Ele disse, não temas, pequeno rebanho. Sabemos que este mundo está chegando a um colapso total. Nós precisamos saber disso. E a escritura que eu quero ler nessa noite, que está em São João capítulo 7, versículo 37. Não posso terminar sem ler a escritura, para deixar isso aqui como um tema oficial. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pode sentar que eu não vou tomar muito tempo. Essa é uma coisa que Jesus falou muito importante. Ele diz, se algum homem tem sede, você tem sede? Amém. Qual é a sua sede? A Bíblia diz, bem-aventurados que têm sede por justiça. Tenho visto muita gente dizer, estou com sede de beber uma cerveja hoje. Estou com sede de tal coisa. Todos nós temos sede. Todos nós temos sede por alguma coisa. Tem gente que tem sede por sangue, que não consegue viver sem cometer crimes. Tem gente que não consegue viver sem roubar, sem matar, sem prostituir. Isso é uma sede. E Jesus disse, tem alguém que tem sede? Se algum homem tem sede, se algum homem está sentindo sede, venha a mim e beba. Isso é que eu quero falar nessa noite. O salmista Davi no Salmo 42 diz, assim como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Essa sede é geral. Todos nós temos sede, desejos. Agora, com que vamos saciar esse desejo? Quando você está com sede, você diz, eu vou beber água. A sua sede clama por água. Mas se não tiver água, a pessoa diz, não tem água, mas tem refrigerante. Você diz, serve. Não tem água, qualquer coisa serve. Não tem água, qualquer coisa serve. Mas só que aquilo é uma ilusão. Você bebe o refrigerante, lá dentro algo está dizendo, eu quero é água. É ou não é? Água. Alguém está com sede, mas não tem água. Mas aqui está uma limonada. Me dá. Não tem água, eu bebo a limonada. Mas eu quero mesmo é água. Então você está com sede. Você é meu ouvinte dessa rua. Você está com sede de cerveja. Você está com sede do pecado. Mas na verdade você quer Deus. Você não está entendendo isso. A sua alma quer Deus. Essa sede é por Deus. Só que Satanás vem e te dá o pecado no lugar. Te dá outra coisa. Te dá um substituto. E você bebe aquilo que Satanás te dá. E você acha que saciou. E parece que saciou, mas foi só naquela noite. No outro dia você está com sede de novo. E Jesus disse, se algum homem tem sede, não importa que sede seja, é sede por refrigerante, ou sede por limonada, ou sede por cerveja, seja lá o que for, está com sede, vem a mim e beba. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Então, se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Se as pessoas soubessem que só quem mata essa sede é Jesus Cristo, todos nessa rua se levantariam nessa noite e viriam aqui dizendo, eu aceito, eu quero beber dessa água. A mulher junto ao poço falou isso para ele. Ali tinha um poço que tinha sido cavado por Jacó. E aquela mulher, ela era samaritana. E ela chegou ali, estava puxando água, e quando olhou do lado estava Jesus sentado. E ele tinha aspecto de judeu, e ela samaritana. Os judeus e samaritanos não se falavam.
Ele disse: dai-me água. Ela disse: como pode tu, sendo um judeu, falar comigo que sou samaritana? Vocês judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos nos montes. Jesus disse: acabou isso, mulher. Agora nem em Jerusalém nem nos montes se adora, mas em espírito e em verdade. Ele disse: se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te daria a água que transborda para a vida. Ele disse: Senhor, dai-me desta água. Ela estava com sede, mas por não ter encontrado a água certa, ela estava bebendo outras coisas. Viu? Ela estava com sede, pastor Luiz, mas ela não tinha encontrado ainda a verdadeira água que matava a sede. Então ela estava bebendo do adultério, da fornicação, da bebedeira e de tudo que o mundo oferece para satisfazer sua sede. Mas aquilo parecia que satisfazia. Ela se sentia que achava que satisfazia, mas depois a sede continuava. Então ela disse: dai-me desta água para que nunca mais eu tenha sede. E a água era ele. Ele estava falando dele. Se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Oh, se o mundo soubesse disso. Amém? As pessoas dizem assim: a vida de vocês. Agora na internet uma pessoa me digitou isso. Disse que vocês evangélicos, vocês crentes, têm a vida sem sal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, pelo menos aqui dessa mensagem, somos o povo mais livre que você pode entender. Você sabia disso? Amém. Olha, Glória a Deus. deixa eu dizer uma coisa para você. Vou tomar um exemplo de um casal, de casais, para depois trazer porque eu quero trazer. Mas um homem casa com uma mulher. Aí se ele sai e ela coloca um rastreador nele aqui no celular para ver onde ele está. Isso não é bom. Porque ela pode dizer assim: ele não me trai porque ele está rastreado. Ele sabe que eu rastreio ele. Se ela pega ele pelo colarinho e diz: se tu me trair, eu te mato. Aí ela sabe que ele não trai porque tem medo dela. Mas quando ele não trai porque ama ela, aí é diferente. Amém? Então, nós da mesma forma. Por que vocês não bebem cerveja? Nós, por que nós não bebemos? Porque nossa vida é sem sal. Aí os ímpios pensam isso. Eles não bebem, eles têm uma vida sem sal. Eles são doidos para beber, mas não bebem. Porque eles têm medo do pastor, eles têm medo de Deus. Não. Nós somos livres para beber. Se nós quiséssemos beber cerveja, nós podíamos beber à vontade. Mas nós não bebemos, sabe por quê? Porque nós é que não quer. A pessoa se liberta. O que é a pessoa liberta? É quando ela não tem mais desejo. O irmão Brana conta a história daquele homem que ia num barco. Os homens passavam num certo lugar num barco. Ali tinha um rio, um mar ali. E ali o povo daquele reino colocava aquelas mulheres na beira do rio, dançando, despida. A tentação e uma música tocando tão linda, tão apaixonante, aquela música, que os marinheiros não suportavam, pulavam na água e iam lá para ficar com aquelas mulheres, e os homens matavam eles e assaltavam e tudo mais. Todo mundo que passava naquele barco não conseguia escapar dessa tentação, pulava na água, ia lá e morriam todos. Mas até que teve um marinheiro, um chefe de barco, que disse: me amarrem no mastro do navio para que eu não vá lá. E ele mandou amarrar ele no mastro do navio. E ali, quando eles passaram, a música tocou, as mulheres apareceram, e o desejo era tão grande. Ele queria ir, mas quando ele tentava ir, ele não conseguia ir porque estava amarrado. Você entendeu? Até que um dia ele escutou uma música mais perfeita do que aquela. Ele encontrou Cristo, ele encontrou algo melhor do que aquele pecado. Ele encontrou uma música que dizia: sublime graça do Senhor, ou algo maravilhoso. E então, quando ele passou de novo, os marinheiros disseram: você quer que nós te amarre aqui? Ele: não precisa amarrar mais não, porque agora é eu que não quero mais aquilo lá. É isso que Deus quer. Você é livre para adulterar, para roubar, para fazer o que quiser, mas Deus quer que você não faça isso porque você não quer, porque você não deseja. Você é liberto quando o desejo por isso acaba. Então, como pode uma pessoa dizer: tua vida é sem sal? Não, a minha vida é temperada. Porque uma coisa é quando o desejo por aquilo acaba. Amém? Quando você tem desejo por Deus, a pessoa diz assim:
Nossa, tu não gosta de funk, tua vida é sem graça. Não é sem graça, porque eu não gosto de funk, mas gosto de outra coisa. Amém? Eu não gosto é do funk. Tua vida é sem graça porque tu não gosta do mundo, das fé. Não, não gosto do mundo, mas gosto de outra coisa. Amém? Não gosto do mundo, mas gosto de Deus. Amém. E encontro o meu prazer em Deus. Encontramos a nossa curtição em Deus, a nossa felicidade em Deus. Oh, quando um homem casa, ele diz: minha vida ficou sem sal, ficou sem graça. Agora todo dia tem que ficar olhando para essa mulher. Não posso sair, não posso ficar com isso e outra. Oh, mulher, ele não é feliz porque ele não gosta de você. Mas quando ele gosta, ele encontrou prazer dentro de casa. Amém? É verdade. Por que ele não vai? Não, porque eu tenho algo melhor aqui dentro de casa. Amém? É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja esforçado. Nós dessa mensagem não forçamos ninguém. Amém. Você tem que crer nessa mensagem, porque você encontrou algo melhor. Isso aqui é melhor do que as drogas. Isso aqui é melhor do que a bebida. Isso aqui é melhor do que a prostituição. Isso aqui é melhor que tudo. Pregar a palavra, cantar hinos, orar, ler a Bíblia. É melhor do que o pecado, irmãos. Amém. Quando você descobre que isso é melhor, aí é porque você foi liberto. Liberto é quando você não gosta mais de uma coisa. Você se libertou daquilo. Mas enquanto você ainda está gostando, a pessoa se diz evangélico, mas canta hinos em ritmo de forró, é porque ele ainda está gostando de forró. Não é verdade? Não foi liberto. Mas quando ele se converteu, ele começa a gostar das coisas de Deus. O que aconteceu com Ruth, quando ele disse para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Amém? Teu povo é o meu Deus é o teu Deus. Quando você é liberto, tudo que é de Deus você ama. Amém? Você gosta das coisas de Deus. Então Jesus disse: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim, para que ele beba. Essa sede, esse desejo, talvez que você tenha aí pelo pecado, você não está entendendo, é por Deus. Beba Cristo nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. E então, no verso 38 ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é quem crê em mim, como diz a igreja tal, ou fulana de tal, ou como quem diz o budismo, ou o islamismo. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ele diz: rios de água viva fluirão do seu interior. Quando você simplesmente crê em Deus, não como diz o filósofo tal, não como diz o teólogo, não como diz esse ou aquele, mas como diz as Escrituras. Amém. Essas Escrituras, irmãos, nunca, absolutamente em canto nenhum você encontra ela dizer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nunca. Você pode esfolhear ela todinha. Você vai sempre encontrar ele dizendo: eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Amém? Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quando você começa a crer como estas Escrituras dizem. Eles tentam tirar sua força dizendo que ela foi escrita por homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é Espírito. Ele não pode fazer nada se não for através de homens. Tem alguns aí que têm dito assim para mim, que ele vai ficar com Jesus e que ele rejeita eu pregando ou um mensageiro pregando para ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus nunca disse que ia pregar o evangelho. Você sabia disso? Você sabia que Jesus nunca disse assim: eis que eu vou pregar o meu evangelho? Não. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Ele não disse: eu vou bater na tua casa. Ele diz: ide, quem receber vocês, recebe a mim. Amém. Portanto, se você crê, se você é um cristão verdadeiro, você tem que crer que eu, que estou pregando aqui nesta hora, qualquer um que estiver pregando, não só eu, irmão Erivaldo, seja lá, que estiver pregando bem aqui, foi um enviado de Deus. Amém. Se você rejeitar nós, você está rejeitando ele. Você entendeu? Você entendeu? Rejeitar o mensageiro é rejeitar Cristo. Não adianta dizer: eu vou esperar ele mesmo vir. Nunca vai vir, ele nunca prometeu isso. Você só vai ter resposta do que a Bíblia diz. Por isso você tem que crer nele, como diz as Escrituras. Ele diz em Mateus capítulo 23, verso 34: eu enviarei profetas, sábios,
e vocês os apedrejarão e crucificarão e perseguirão de cidade em cidade. Ele nunca disse, eu virei e pregarei para você. Ele disse, eu enviarei profetas. Profetas depois de João Batista. Profetas da graça. Amém? Ele próprio veio depois de João Batista, sendo profeta dos profetas. Depois veio Agabo, depois veio Paulo, depois veio Pedro, depois veio os profetas da igreja da Antioquia e de todos aqueles lugares. E o mundo tem se enchido de profetas pregando a palavra de Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Amém. Receba o profeta de Deus na qualidade de profeta. O problema é que muitos têm tentado receber um profeta na qualidade de Deus. Aí está errado. Você tem que receber um profeta na qualidade de profeta. Louvado seja Deus. E nessa noite, só para você saber aqui o que eu estava dizendo, como foi no tempo de Noé. Amém? Amém. Só oito entraram na arca. No tempo de Noé foi 100 anos de pregação e muitos desistiram. Amém? Da mesma forma é agora. A Bíblia diz, se não fosse abreviado aqueles tempos, não se salvaria nenhuma carne. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. As pessoas se cansarão de ouvir o evangelho. Desde criança eu vejo ele falar, eu vejo os pastores pregarem, e isso nunca aconteceu, e elas vão esfriando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos anos você tem? 50? 40? 60? Pois é, Noé pregou 100. Amém? Amém. E uma coisa é mais do que certa. Pelos sinais que estamos vendo, Jesus nunca disse o dia nem a hora do calendário, porque ele sabia que os homens podiam mudar o calendário. Como mexeram no calendário várias vezes. Nós encontramos o calendário gregoriano, o calendário juliano. Nós temos mais de 40 tipos de calendário. Então Jesus não usou o calendário dizendo eu venho no ano tal, no mês tal, no dia tal. Mas ele usou o seu calendário, os sinais do tempo. Quando vocês verem as pestes, vocês estão vendo as pestes? Quando vocês verem as guerras e os rumores de guerra, vocês estão vendo? E quando ele disse, quando as pessoas estiverem desanimadas, quando elas pensarem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Nós estamos bem aqui, bem de frente à casa de um servo de Deus, que viveu a vida toda crendo em Deus e nunca desanimou. Enterramos ele segunda-feira. Amém? Amém? Mas o que foi que nós enterramos ali? Sua casca, seu corpo. Ele deu uma vida de exemplo. E se você quer encontrar um dia, então ande pelo mesmo caminho, porque eu creio que ele andou no caminho certo. Amém? Muito bem, olha, eu quero orar nesta noite. E eu creio que quando a gente prega, às vezes, quando a gente está pregando, a gente às vezes ofende sem querer. Amém? Você tem que entender isso. Não leve a mal. É sem querer que às vezes a gente de repente toca numa coisa. Eu estava pregando lá em Bragança e de repente um irmão depois veio me dizer, falaram para você alguma coisa? Eu disse não, porque eu tinha brigado com o irmão. E aí eu pensei que você estava defendendo ele, porque eu falei exatamente, olhei para ele e falei. Né? Eu falei bem, eu falei o nome dele mesmo. Aí eu disse não sabia de nada não. É porque coincide ou é o Espírito Santo que fala. Eu creio mais que é o Espírito Santo, amém? Amém. Mas às vezes a gente prega e machuca, e Jesus machucou muita gente quando ele pregava. E João Batista também, e todos os servos de Deus. Quando você prega, geralmente as pessoas estão acostumadas com o mundo do jeito que está. Então quando escuta a palavra de Deus, ela é uma coisa diferente de tudo que está aí. Então machuca muito, né? Mas eu peço que não leve a mal, não posso retirar o que eu digo, porque seria um covarde em pregar a palavra e depois retirar, amém? Isso é a verdade. Só peço que sejam que tenham paciência. Diga para você mesmo, eu fiquei zangado, mas eu estou errado, amém? Amém. Quem pode dizer isto? Amém. E se você não ficou zangado, diga eu nem fiquei zangado e vou me consertar, amém? Vou melhorar cada dia mais. Então vamos no nome de Jesus ficar de pé enquanto cantamos uma canção Mi maior. Glória a Deus. Tá, qual o nome dela? Benedito. Tá, vamos cantar o hino, depois cantar pela mãe da irmã. Vamos cantar esse hino, todos cantando Mi menor.
a figueira já brotou. Israel está em casa, grandes sinais assombram os homens, contra as nações vem o terror. A justiça acabou, a impunidade impera, tragédia e desamor. As religiões enganam, escondendo o caminho do homem ao seu Criador. Mas esta é a última chamada, o fim do tempo já chegou. Pra este mundo não tem mais nada, oh, arrependa-te, pecador. Veja essa segunda estrofe. Bebedeiras, curtições, orgias, depravações, usúria e prostituições. E se ouvem o evangelho, dizem deste jeito eu não quero, já tenho religião. A Bíblia de lado deixando, ídolos vão adorando, dizendo isso é tradição. Agora veja, mas esta é a última chamada. Pode ser a última chamada, né? Fim do tempo já chegou. Pra este mundo não tem mais nada, oh, arrependa-te, pecador. Feche seus olhos agora. Eu oro por todos nesta rua. Sim, meu Deus. Oh, eu não oro pela alma daquele homem, porque eu sei que ele está na presença de Deus agora. E a palavra de Deus diz: ao homem está destinado a viver uma só vez, e depois segue-se o juízo. E aquele servo de Deus já se foi, já fez na terra o que se devia fazer. Mas eu oro por esses que estão vivos aqui, por esses que correm risco de perderem sua salvação por causa de não entender que essa sede é por causa de Cristo. É por esses que eu oro, é por mim que eu oro, Senhor. Como diz a canção, segura minha mão, não deixa nunca eu cair, não deixe essas pessoas cair, Pai. Levante sua mão e diga: Senhor, segura minha mão. Dá maior. Segura na mão de Jesus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Pai, como uma criança que tropeça, mas se estiver segurando na mão do Pai, ela não cai, porque seu Pai sustenta. Você pode dizer nessa noite: Senhor, eu sei que nós é que estamos aqui, é que corremos risco de perder tão grande salvação por causa das tentações do mundo, mas segura a minha mão, Senhor. Pai, segura a minha mão. Pai, segura a minha mão. Tenho medo de cair, oh Pai, não deixa não, segura em minha mão. Você pode dizer isso: Senhor, é nós que temos que ter preocupações, porque o mundo é traiçoeiro, suas ilusões, sua maldade. O mundo, os homens se multiplicaram, a ciência se multiplicou, Senhor. Eles querem ser sábios, tornaram-se loucos por causa disso. Isso afeta os jovens. Quantos jovens não esfriaram, quantas pessoas que sabem que há um juízo final esperando ali, e Deus está dando tempo para ela para se arrepender, mas ela não consegue, porque não está entendendo que essa sede só pode ser saciada por Cristo. E eles saceiam com o mundo, com o pecado, e aquilo é passageiro. Parece que saciou na sexta, mas no sábado está desejando de novo, no domingo de novo, e Satanás segura eles nisso até a morte, e morrem sem Deus, e segue uma eternidade perdida.
mas segura a nossa mão, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas aqui, Pai, que elas possam meditar nessas palavras esta noite. Não deixe elas ir para a cama esquecendo isto, Pai. Que elas possam saber que elas podem viver aqui tudo bem, e essa sede que elas têm é por Cristo, e que elas não podem esperar a morte chegar sem se arrepender dos seus pecados e mudar sua vida. Nenhum de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, a nossa irmã Ivonete aqui, seus filhos, seus netos, Pai. Acalma seus corações aflitos, essa família enlutada, Pai, que com todo respeito nós chegamos a eles aqui, Pai, te pedindo, ser misericordioso, dá a eles acalma o coração, Pai, e eles possam saber, meu Pai, que o teu servo seguiu o caminho certo, Pai, e que se ele estivesse aqui nesta noite, ele estaria glorificando ao Senhor junto conosco, mas ele foi para a glória, ele se encontrou com os santos que já estão lá, Pai, e que eles aqui, Pai, possam cuidar agora deles, possam zelar pela sua alma, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada pessoa desta rua, Senhor, cada membro, cada pessoa deste bairro, Senhor. Abençoa, se tiver algum enfermo nesta rua ou nesta casa, esses vizinhos, Pai, cura agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mostra a eles que tu não está morto e tu está vivo pelo século dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Sol maior. Enquanto vocês pegam na mão dos outros, eu canto esta canção. Vamos dizer: Deus abençoe. Quanta gente se ilude com ofertas deste mundo,